Seja bem-vindo ao canal Corte Cristão, que Deus te abençoe e que esse vídeo te edifique. Peço que, se você gostar desse conteúdo, já se inscreve, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Porque a vigilância é o escudo da queda. A vigilância é o escudo da queda. Você pode ser bom de oração, mas se você for mal de vigilância, você corre um sério risco. Yes. E todos nós estamos sujeitos à queda. Só que a questão não é saber quantas vezes você caiu. A questão é saber se você está disponível para se erguer. Uou. Talvez eu estou falando para alguém aqui agora, que já caiu várias vezes, falar, meu negócio é ficar no chão. Se você aprendeu, se você encontrou o tapete que te escorregou, você precisa encontrar a escada que te eleva. Porque a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Quer uma prova? O Pedro, quando andou sobre as águas, lembra? Lembro. A Bíblia diz que ele teve medo. Você sabe que as pessoas têm medo de falar, medo de posicionar, medo de vestir, medo de aparecer. Só que elas não sabem que o medo é uma prisão invisível. É uma prisão silenciosa. Porque o medo não prende o seu corpo, ele prende a sua mente. E uma vez que você tem medo, as pessoas não sabem, mas o medo é a poluição da fé. O medo é a poluição da fé. Porque o medo faz você andar para trás e a fé faz você andar para frente. Yes. Quem tem muito medo tem pouca fé. Agora, quem tem fé não pode ter medo. Porque o medo e a fé não podem caminhar juntos. A palavra medo, de trás para frente, é dome. Medo, dome. Ou você domina o medo, Ou ele te domina. ou ele te domina. Ou você governa ele, ou ele vai te governar. O Pedro andando sobre as águas, e o texto diz assim, ó, e sentindo os ventos fortes teve medo. O texto diz que ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Isso é muito forte. Vai falar? Por que ele começou a afundar? Por quê? Porque quando a ausência de fé é o espaço para o medo. Eu só posso andar pela fé quando eu deixei de dar passos por causa do medo. E aí quando ele começa a afundar, nenhum dos discípulos ajudou ele. Ninguém estendeu a mão, ninguém jogou corda. Sabe por quê? Por quê? Porque ele gritou, Senhor, salva-me. Se ele pedisse ajuda, João ia ajudar. Se ele pedisse socorro, o Tomé ia fazer alguma coisa. Mas ele falou, Sim. salva-me aos discípulos. Salvação não é com a gente, não é. Só com... Só com ele. Só que aqui tem um detalhe. É que a gente fala que o Pedro afundou, só que a gente esquece de falar quantos passos ele deu até a queda. Beleza, ele afundou. Ele começou a ir para o fundo. Mas e quantos passos ele deu até começar a afundar? Ah, beleza, ele teve um deslize, mas e quantas almas ele ganhou? Ele teve um deslize, beleza, mas e quantas pregações ele teve? Então quer dizer que tudo que ele fez de bom foi apagado? Acertou bastante no primeiro erro, ele já não... Já não serve mais. Aí Jesus foi lá e estendeu. E no mesmo lugar que o Pedro afundou, foi no mesmo lugar que Jesus levantou. Só que tem um detalhe, quando ele afundou na ida. Na volta, não. Porque na ida, quando ele foi sozinho. Mas quando ele retornou, ele voltou de mão dada com Jesus. Quando você falou sobre falar sobre os erros e acertos, eu fiquei pensando justamente nessa reflexão de que muita gente te aplaude quando você acerta, mas as mesmas pessoas que vão te aplaudir no seu acerto é que vão te condenar no seu erro. Mano, as pessoas estão prontas para desfrutar da sua espiritualidade, mas elas não estão preparadas para conviver com a sua humanidade. Com a sua humanidade. Eles querem desfrutar da sua espiritualidade, mas não querem conviver com a sua humanidade. O dia que você está estressado, o dia que você está nervoso, porque você não é anjo, você está na esfera humana. Sim. E aí que tá. Elas querem desfrutar do pastor, mas não querem desfrutar do homem, Jackson. Entende? Então todos nós estamos sujeitos. E detalhe, nada te ensina mais do que os erros. Nada. Porque quando você é campeão, você não quer mudar o time, mas quando você perde, você altera a tática. E às vezes Deus faz você perder hoje para fazer você ganhar amanhã. Entende? Às vezes você vai ter que mexer em alguma coisa, vai ter que tirar isso aqui, modificar isso aqui, porque toda mudança é necessária. Toda mudança é necessária. Quem não aceita a verdade é porque não quer mudança. Nada te faz mudar mais do que a verdade. E às vezes a gente quer mudar a vida dos outros, não consegue mudar nem a nossa própria vida. Você deseja criar sua rotina de oração e leitura bíblica, ter mais constância na sua vida espiritual, entender como fazer um devocional profundo, seguir um cronograma efetivo diário de oração, é isso que o Manual do Devocional oferece. Além disso, você vai receber 3 bônus incríveis. Bônus 1. Planos de leitura da Bíblia, 7 planos para você ler a Bíblia toda. Bônus 2. Orações bíblicas, um guia com 50 orações bíblicas para você utilizar no seu momento devocional. Bônus 3. Livro. O ano todo.
12 indicações com resumo de livros que impactaram minha caminhada espiritual, com suporte ágil e rápido. Deixei o link no comentário fixado.